Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu quero saber se por acaso alguma vez você já leu a lista de ingredientes de algum produto, não tinha açúcar, mas quando você foi lá na tabela nutricional, tinha lá açúcar, tantos gramas. Já aconteceu isso? Você vai entender agora por que disso, que açúcar é esse, se é um açúcar escondido, se a marca tá te enganando, se não tá, de uma vez por todas. Vem comigo! Primeiro, você tem que entender o que é um açúcar. Existem vários tipos de açúcar e todos eles são carboidratos, tá? Então, o açúcar é uma classificação dentro dos carboidratos, que é uma classificação super geral, tá? E aí, um açúcar a gente chama de moléculas simples, quando são compostas de uma ou duas moléculas juntas, que a gente chama de monossacarídeo. Então, um monossacarídeo é um carboidrato simples, é um tipo de açúcar. Dois monossacarídeos juntos são uma molécula um pouquinho maior, obviamente, que também continua sendo um carboidrato simples, né? É muito rápida a digestão e a absorção. A partir de 3, 4, 5, né, monossacarídeos juntos, a gente não necessariamente mais chama de açúcar, né? A gente já vai chamando de um carboidrato mais complexo, né? Tem uma cadeia maior. E o que acontece? Quando a gente fala assim, você bota açúcar no café, você sabe o que é o açúcar, né? O açúcar branco, ou é o açúcar mascavo, o açúcar demerara, você entende isso como o açúcar. Porém, quando a gente fala em classificação de fato dos carboidratos, o açúcar não necessariamente é só aquele açúcar branco. É o açúcar natural dos alimentos, muitas vezes. E aí, quando você vai lá, a fruta, ela tem a frutose, que é o carboidrato dela, né? É um açúcar, um monossacarídeo. Quando a gente fala do leite, tem a lactose como carboidrato, que são duas moléculas juntas, a glicose e a galactose. Então, é um açúcar. Não quer dizer que é o açúcar de adição, é uma classificação dentro dos carboidratos. Deu para entender? Com isso, você já vai entender agora mais ou menos o que eu quero dizer na tabela. Eu peguei aqui 3 produtos diferentes, tá? 2 deles eu tinha aqui em casa. Um é esse iogurte, que quando você vai lá na lista de ingredientes tem leite, soro do leite, enzima lactase, fermento lácteo, estabilizante pectina, aroma natural e estévia, que é o adoçante natural. Aí quando a gente vai lá na tabela nutricional, não tinha um açúcar adicionado, né? Assim, açúcar refinado, mascavo, nada. Você vai lá em carboidratos, 5,9 gramas, dos quais glicose 2,9, galactose 2,9, lactose 0. A gente tem agora 2 informações muito importantes nesse produto. Não devia nem ter começado por ele. Mas, enfim, quando você vai falar de um laticínio, ele tem o açúcar natural dele. Não quer dizer que tem açúcar adicionado, quer dizer que é o natural do alimento. Então, não confundam. Para você saber se um alimento ele tem açúcar adicionado, tem que estar lá na lista de ingredientes. Se não tiver e você for na tabela nutricional, provavelmente é o açúcar natural daquele alimento. O leite que tem a lactose, se for alguma coisa de fruta. Vamos supor que fosse um iogurte que tivesse morango, pedaços de morango. Provavelmente aí na listinha dos tipos de açúcar que tem ali, teria a frutose. Então, não confundam. Nesse caso, por que eu falei que tinha que ter falado depois? Já é uma evolução, né? Ele botou ali glicose e galactose. E lactose 0. Por que tem 0 de lactose? Porque tem a enzima lactase. A enzima lactase é o que a gente tem no nosso intestino e ela é responsável por quebrar a lactose quando ela chega lá, né, que são 2 moléculas, para a gente conseguir absorver. A gente não consegue absorver a molécula inteira. E aí o que fazem? Colocam previamente no produto para já separar no produto essas 2 moléculas e ficar pré-digerida. Então quem tem intolerância à lactose, né, ou seja, baixa produção ou nenhuma produção da lactase, não vai ter nenhum sintoma ao consumir a lactose, porque ela já vai estar pré-digerida, ela já vai estar separadinha. Por isso que lactose tem 0, mas tem uma quantidade de glicose e galactose, que juntando dá a lactose. Confuso, mas deu pra entender, né? Ó, peguei esse leite de amêndoas. Quando a gente vai na lista de ingredientes, ele tem água e amêndoas. Ponto. E aí, quando a gente vai na tabela nutricional, tem 1,7 gramas de carboidrato. E de açúcar, né, dentro desse carboidrato. Quanto de açúcar que tem? 0,4 gramas. Então, provavelmente, uma maior parte desse carboidrato presente na amêndoa é um carboidrato complexo, ou seja, não é um açúcar.
tem mais de 2 moléculas juntas, mais de 2 monossacarídeos juntos, e uma pequenininha parte é um açúcar natural da amêndoa, não porque tem açúcar adicionado. Agora vamos para um chocolate ao leite. Esse eu tive que pegar na internet, né, gente? Porque eu não tenho coisas com açúcar aqui em casa, então eu não tinha como tirar foto e dar exemplo para vocês. Mas, vamos lá. Esse chocolate aqui ao leite, quando a gente vai em ingredientes, lembrando que sempre tá do que mais tem pro que menos tem. Então tem açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, licor de cacau, gordura, lactose adicionada, cacau em pó, gordura do leite, emulsificante, poliglicerol, aromatizante. Quando a gente vai em carboidratos na tabela nutricional, tem 14 gramas de carboidrato, dos quais 14 são açúcar. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Até porque, né, a gente vê ali que o primeiro ingrediente é açúcar, então é o que tem ali de carboidrato. Muito provavelmente tem alguma coisa de carboidrato do cacau, se bem que ele era a gordura do cacau, enfim. É puro açúcar. Tá entendido? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa diferença e que vocês sempre leiam a lista de ingredientes. Já tem vários vídeos aqui no canal sobre leitura de rótulos, sobre o que é diet, o que é light, sobre um monte de coisa. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui no iCard. E não deixa, por favor, de deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, por favor, porque me ajuda muito, tá bom? E comenta aqui o que você achou e outras curiosidades sobre os rótulos que você quer saber para eu fazer novos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. A partir de 3, 4, 5 passa o avião.